Paz, Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para começar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E esta aula, ou este trimestre, estes estudos bíblicos, estamos falando sobre o livro de Jó. Aí pergunta bem, quem era Jó? Né? Jó era um dos moradores na terra de Uz. Né? A Bíblia mostra aqui no Jó 1, capítulo 1, versículo 1, diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem, Jó. Aí a Bíblia diz: este era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Este homem era um homem que temia a Deus. Nós não sabemos em que ano, quando ele existiu, mas a verdade é que sabemos que ele era homem temente a Deus. Muitos historiadores querem falar, né, mas hoje a gente vamos estar falando este assunto. Ele existe verdadeiramente, né? O estilo literário, estilo que foi escrito, né? Ou na prosa, na poesia, para colorir. Por quê? Vamos ser sinceros. O livro de Jó é dramático, né? O livro de Jó é muito dramático. Jó representa o sofrimento da humanidade. Ele mostra que o ser humano sofre. Aí vem muitas perguntas, por que justo sofre? Né? Aí tem teorias que surgem, fala assim, o justo não sofre, né? Quem crê em Deus não sofre, mas o Jó sofreu, cria em Deus. Posso dizer que ele era crente em Deus, servia a Deus, era fiel a Deus, era justo, era temente, se desviava do mal, mas sofreu consequências. Onde começou essa batalha? Onde começou? Começou na área espiritual. Quando Satanás se apresentou diante de Deus, aí falou para Deus, Deus falou para Satanás, viste meu servo Jó? Aí Satanás, lógico, eu vi, mas lógico que ele é fiel. Por quê? Porque o Senhor abençoou com muitas riquezas. Ele é um dos mais ricos do mundo. É lógico, assim é fácil servir a Deus. Tira a sua fazenda, tira suas riquezas, se ele vai ser fiel. Deus falou assim, então, está em tuas mãos. Pode tirar a sua fazenda. Tira seus filhos, tira sua filha, tira as fazendas. Jó continua sendo fiel. Aí o inimigo disse assim, ele perdeu a batalha, né? Mas ele disse assim, o homem ainda tem sua integridade. Por quê? Porque tem saúde ainda. Toca, ele vai blasfemar contra o Senhor. O homem pagará pele por pele. Deus falou assim, então pode tocar, menos sua alma. Menos sua alma. Então, este é o assunto que a gente vamos estar abordando esse assunto. E muitas pessoas que não acreditam, né? Muitos que não acreditam, eles dizem assim, não, muita gente escreveu, muitos juntaram os pedaços, mas nós, como os cristãos, né, que cremos em Deus, na palavra de Deus, acreditamos a Bíblia como regra de fé, nós sabemos que não é isso. Nós acreditamos na palavra de Deus, na inspiração da palavra de Deus. E acreditamos que Deus escolheu um para escrever. Porque muita gente fala assim, quem escreveu? Moisés, Esdras, alguém escreveu. Mas nós aprendemos, concluímos que o autor é desconhecido. Mesmo que aconteça no Novo Testamento, autor desconhecido no livro de Hebreus. E o livro de Jó também é autor desconhecido, mas inspirado pela palavra de Deus. Então, isto é o livro de Jó. Então, vamos continuando o assunto. Vamos falando aqui, estrutura, já falamos, né? O livro de Jó também é escrito, né, em prosa e poesia. Né? Em prosa e poesia. Então, aí, o que é prosa? Alguém pode perguntar, o que é prosa? Prosa, discurso, né? Discurso direto, texto organizado em parágrafos. Essa é a prosa. Né? Texto escrito, direto, organizado em parágrafos. Ou prosa, uma conversa. Né? Na verdade, é uma conversa. Essa é prosa. Ele, né, é organizado, né?
ali onde chegaram os amigos, ele conversando com eles, discutindo o assunto, né? Então, aí amigos deles falaram assim, o Jó, você pecou, tem que confessar. Porque não existe justo sofrer. Quem sofre é o pecador. Essa ideia existe desde o começo. Até hoje, o pessoal fala assim, quem crê em Deus não sofre. Mas Jó defende com todas as suas forças, não, eu não pequei. Mas os amigos falaram assim, não, você pecou. Você pecou, tem que confessar. Ou tem pecado oculto, você tem que confessar. Jó disse, não, eu não pequei. Então, quer dizer, nessa discussão, continua, e ele pede a ajuda de Deus, né? Ele continua ali, fiel a Deus, mas os amigos, olha só como é que é a situação. Quando os amigos se apresentaram para ele, ficaram 7 dias, boca fechadas, sem poder falar nada, só lamentando. E quando abrem a boca, não para consolar, mas para criticar que ele estava no pecado. Mas vamos ver lá na frente o que Deus vai fazer com isso. E Deus se manifesta na sua graça, seu poder. Jó humilhado diante de Deus, reconhecendo que Deus é poderoso. Quem sabe Jó diz assim, maldito o dia que eu nasci. Ele lamenta, ele sofre. Porque, vamos ser real, não é fácil perder tudo o que a pessoa tinha. Ainda ficar doente. Ele lamentando, mas não pecou contra Deus. Não pecou contra Deus. Aí vem grande pergunta. Por que o justo sofre? Ou por que sofremos? Qual é a consequência de sofrer? A Bíblia diz que, ou melhor, sol sai para todos. A chuva vem para todos. E sofrimento vem para todos. Alguém diz assim, por que justo sofre? Asaf disse que quando começou a olhar pessoas maldosas, pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas que não criam em Deus, pessoas que faziam maldade e prosperavam. Ele disse assim, eu confio em Deus. Isso entrou em inveja. Quase me escorreguei. Mas aí ele disse, entrei no templo. Eu entendo que o Espírito Santo convidou ele para entrar no templo. Quando ele entrou no templo, entendeu o fim deles. Então nós não entenderemos todo, mas lá no final nós entenderemos. Mas tem um assunto, uma teoria que se discute, essa teoria que se chama a teodesia. E o que é teodesia? Teodesia é uma teoria, tem muitos assuntos, né? Mas vamos fazer aqui uma resumida. É uma teoria para justificar a vontade de Deus em vista da existência de maldade no mundo, né? A existência do mal. Então, isso é teodesia. E aí a pergunta é, como vai tua teodesia? Né? Como você se encontra diante das circunstâncias? Como você pode sobressair nesta situação? Como você reconhece Deus? Como você lidar com esse mal? E podemos aprender a mudanças, né? Como homem, né? Homem de Deus, podemos entender e compreender Deus. Será que nós podemos entender e compreender Deus? Tão maravilhoso, tão grandioso, tão infinito. Nós somos frágeis e finitos. Como entender a soberania de Deus? Deus é soberano, né? Deus é soberano. Mas também Jó entendeu. Não só entendeu, como compreendeu. Ele diz assim, eu ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. Viu a presença de Deus, teve encontro com Deus. Igual Paulo. Paulo, quando foi lá no Damasco, quando estava indo para Damasco, Jesus apareceu, teve um encontro com Jesus. E foi mudado e transformado. E quando Jó teve encontro com Deus, ele se humilhou. Ele se humilhou. E Deus restaurou a sua vida. Deus restaurou a sua vida completo, né? Então, quando nós temos encontro com Deus, Deus muda a nossa vida.
Segredo é não desistir. Segredo é confiar em Deus. Segredo é acreditar que Deus está em controle de todas as coisas. Né? Então, vamos ver algumas palavras que você vai ler na revista. Você vai encontrar algumas palavras difíceis, quem sabe? Mas eu sei que você vai entender a língua portuguesa, você vai saber, vai tirar de letra algumas, né? Porque, por exemplo, Jó, contexto que ele vive, momento que ele vive na época patriarcal, né? Porque, por exemplo, não tinha sacerdócio oficial, ele era sacerdote da família, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, ele era sacerdote, igual a Abraão, Isaac, Jacó, e ele também dava herança para suas filhas, né? As filhas tinham co-herdeiro com os irmãos, e na lei era proibido. Então, era antes, por isso que se chama tempo de patriarcal. O que é patriarcal? Patriarcal é relativo a patriarcado, forma de organização social em que a pessoa mais velha tem uma grande família, sendo honrada e respeitada. Isso é patriarcal. Prosa. O que é prosa? Nós falamos, né? O provérbios, o Jó é escrito em prosa, poesia. O que é prosa? Discurso direto, uma conversa, uma prosa, né? Uma conversa, né? Discurso direto, né? Texto organizado em parágrafos. O que é prólogo? A primeira parte do texto, que é prólogo. Epílogo, desfecho de um texto. Podemos ser, em outras palavras, conclusão. Glória a Deus. Estilístico, relativo a estilo, forma de usar a palavra, forma de colocar palavras em poesia, mesma coisa, poesia em rima, né? Poesia em forma de canto. Então, estilo que a pessoa vai usar, qual o estilo que vai usar. Por isso que há diferença entre provérbios. Provérbios é sabedoria ético, moral, né? E aqui, Jó não, é poesia, mas se envolve em poesia. Paralelismo, semelhança, correspondência entre duas coisas. Então, estas que aprendemos, e vamos agora caminhando para a conclusão. Então, tomara que eu dou um conselho aqui antes de concluir. Leia o livro de Jó, estude, né? Estude muitas riquezas, você vai aprender nesta palavra de Deus. Vamos ler a conclusão para nós concluirmos este assunto. Nesta lição aprendemos algumas informações, né, básicas sobre o contexto histórico literário do livro de Jó. Vimos que o livro apresenta princípio teológico que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Então, todos nós ansiamos conhecer a Deus. Todos nós desejamos conhecer a Deus. Então, fique com essa palavra. Deus abençoe. Medite, leia a palavra de Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Pai. Te agradeço, que eu te glorifico. Essa é a introdução, essa palavra que abençoe cada irmão, cada irmã, cada lar. Visita, Senhor, porque Tu eres grande e maravilhoso, Pai eterno, para que nós possamos aprender Tua palavra e guardar nosso coração, como diz o salmista. Senhor, guardei Tua palavra no meu coração, para não pecar. Como disse Paulo, tudo que foi escrito antigamente foi para nosso ensino. Então nós possamos guardar Tua palavra, meu Pai, e abençoar cada lar, cada família. Este peço te agradeço em nome de Jesus. Amém.